Amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande cliente, um grande parceiro, Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Cleito? Como é que você tá, meu Primeiramente, irmão? Joia? primeira, né? Primeiramente é agradecer pelo convite, né, que você fez. É uma honra poder estar aqui, uma satisfação. E vamos ter uma conversa boa por aqui. Se Deus quiser. Matheus, para quem não te conhece, cara, quem é Matheus? Mas Cleiton Matheus, né? Para quem não me conhece, Matheus eu posso dizer assim, que é um jovem sonhador, né? E empreendedor, né? Sou nascido aqui de Caicó, sou filho de Simone, né? Sou irmão de Enio também. Tenho que falar, citar meu irmão, que é fundamental nessa minha carreira, na minha vida, minha mãe também. Então, sou esse jovem empreendedor que desde quando me entendi de gente dizendo assim, sempre sonhava em empreender. Tem quantos anos, Matheus? Hoje eu tenho 29 anos, Cleiton. É, Quando foi, Matheus, que surgiu essa vontade de querer empreender? Você tinha mais ou menos quantos anos? Cleiton, acredito que quando eu tinha ali já meus 14 anos, 12 anos na escola, eu já sempre vendia algumas coisas aos meus amigos, né, também. E eu sempre tive essa vontade de vender, de empreender. Na verdade, a vontade sempre era de vender porque eu queria ganhar um dinheiro. Então, eu me lembro que eu acho que com 14 anos mais ou menos, tinha não lembro o nome, se era Pigmel, que dava a oportunidade de jovens, adolescentes, comprar lá os seus picolé. Na verdade, não era nem comprar, era pegar, colocava no carrinho, eles contavam e saía para vender. E desde aquele dia ali eu saía para vender e via que dava para ganhar o dinheiro, então eu entendi o poder que a venda tinha. E isso você com 14 anos de idade. E isso eu mais ou menos com 14 anos de idade. Eu E sempre vi essa questão de enxergar a oportunidade, né? Para vender. Eu sempre fui apaixonado por vendas. Matheus, e depois que, após os 14 anos, quando foi que você realmente deu um passo maior, certo? E abriu realmente a sua loja? Como é que, conta a história aí da Joylar. A Joyla é uma história bem longa, mas vou tentar resumir um pouco aqui, né? A Joyla, na verdade, né? Ela iniciou. Eu ia com meu tio, na verdade, ele é casado com uma prima minha, e ele dizia: Não, eu sou o seu tio. E a gente ia pra feira. Na verdade é essa. Eu via lá ele vendendo na feira, eu ia vender na feira com ele, e a gente vendia alumínio, vendia essas coisas, e eu fui aprendendo a fazer aquela zoada, fazer aquele chameco que eu gosto, aquela gritaria, aquela comunicação, né? Que em feira você sabe como é. A gente jogava prato no chão, a gente jogava copo, então ali eu fui aprendendo as coisas. E era interessante que esse meu tio, ele sempre dizia assim, ele fazia assim: rapaz, hoje você merece só R$ 5, porque você não vendeu bem, não fez seu trabalho bem. Então eu já coloquei na minha mente que se eu executasse bem ou melhor, eu ganharia mais. Então eu fui um tempo morar em Macaíba, né? Então lá eu ficava nessa loja do meu tio e fui aprendendo algumas coisas lá. E vim para Caicó, né? Tento para lá terminar meus estudos, vim para Caicó. E comecei, na verdade, Cleito, aqui. Eu me lembro que tinha chegado uma loja no tempo aqui que era R$ 15, que era a Lolita, né? E tô até fazendo propaganda da Lolita. Se ela ver, vai patrocinar a gente. Então eu comecei a ver essa loja R$ 15. No tempo muita gente não conhecia, não tinha acesso à internet. Eu comecei a pegar alguns relógios lá na Lolita de R$ 15 e vendia a alguns amigos aquele mesmo relógio por R$ 50, né? Então eu pegava por R$ 15, vendia por 50, vendia em algumas casas também, porque acabou os amigos, né? Dizendo assim, já tinha vendido a eles e vendi para algumas pessoas também. Depois que eles descobriram, ficaram bravos comigo, mas faz parte do negócio. Então foi aí que eu comecei a ver a oportunidade que vender era liberdade, né? Porque eu via naquele tempo que uma pessoa, quando ela trabalhava dentro do comércio, né? Só para que você entenda, Cleiton, eu nunca tive minha carteira assinada. Eu nunca, na verdade, nunca tirei minha carteira de trabalho. Você for lá, nunca tirei minha carteira de trabalho, porque eu sempre acreditei no poder da venda e que a venda era liberdade. Então, naquele tempo, eu via que as pessoas ganhavam R$ 20, R$ 25. Era mais ou menos isso a diária de trabalho. E eu via que eu vendendo meus relógios ali, pegava num canto e vendia no outro, em outro lugar ali, eu ganhava mais. Então, aí começou praticamente a Joy lá, né? E
como eu disse a você, esse meu tio lá, né, em Macaíba, eu via que ele vendia produtos do lar e eu cheguei aqui e queria começar também. Só que eu tive a primeira dificuldade, que acredito que é a dificuldade de todo mundo que está iniciando, né, que não é herdeiro, que não tem uma ajuda, né, financeira dos pais. E foi a primeira dificuldade que eu tive. Eu precisava de dinheiro para comprar a mercadoria. Isso foi meados mais ou menos de que ano, mais ou menos? 2019, 2000. 2018, mais ou menos. 2018. Você já estava com quantos anos na época? Vixe, eu sou ruim de data, mas eu tinha meus 25, 24 anos, mais ou menos isso. Né, eu tinha tentado uma faculdade de odonto, tinha feito 4 períodos, não tinha dado certo. Já tinha praticamente, estava terminando minha faculdade, outra faculdade que eu fiz de nutrição. E dentro dessa faculdade, né, eu conheci minha esposa e eu tive o desejo de casar. Então, para casar, precisava de dinheiro. Então, eu comecei essa empeleita, me lembro como se fosse hoje, por isso que eu digo, empreender realmente é risco. Sempre que eu conto essa história, eu vou lembrando de mais um detalhe, né? E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para começar realmente, consegui um fornecedor e eu peguei R$ 300 emprestado com o meu irmão. Nunca esqueço isso, a gente tava há umas 2 semanas atrás comentando sobre isso novamente. E o mais interessante, Cleiton, como eu sempre gostei do risco. Meu irmão também não tinha esses R$ 300. Meu irmão organizava um passeio, né? Ou seja, o que era isso? Ele pegava pessoas, um exemplo, Cleiton, os amigos, a gente vai pra praia, no passeio que ele organizava era pra Semana Santa. Então já estava próximo da Semana Santa e o meu irmão disse assim: Rapaz, eu não tenho, o dinheiro que eu tenho é do passeio. Eu acho que isso era mais ou menos dia 5 do mês. Ele fez, mas eu preciso desse dinheiro daqui para dia 30. Você eu lhe emprestar, você vai conseguir devolver esse dinheiro. E eu, com aquela toda certeza que tinha, disse: Eu vou conseguir devolver esse dinheiro. E ele me emprestou aqueles R$ 300 e dali começou. E eu me lembro, Cleito, que eu comprei 6 conjuntos de panela com aqueles R$ 300. E para você ter noção, aqueles conjuntos de panela hoje eu vendo pelo preço que eu peguei naquele tempo. Você vê como eu peguei caro porque eu não tinha quantidade. Então, daí que surgiu a minha política de sempre querer vender barato. Por quê? Porque eu não tinha capital de giro, eu precisava vender, né? Eu saí vendendo porta a porta e anunciando no Facebook. Então, porta a porta normalmente sempre vende mais caro, mas vende dividido. E se eu fosse vender dividido, meu comércio já quebrava ali. Então aí veio a política de eu vender um pouco mais barato para fazer aquele dinheiro girar e eu comprar mais. Então comecei com esses R$ 300, né? E daí foi evoluindo assim muitos desafios que eu tive até a gente hoje, graças a Deus, tá com 2 lojas e assim, os desafios ainda são muitos, né? Só aumenta o problema, né? Os desafios são os mesmos. Só aumenta o problema. E assim, o conselho, sabe, Cleito, que eu sempre dou a quem quer empreender, sabe? Primeiro, não existe empreender sem risco, sabe? A gente está diariamente tomando decisões que ela sempre vai nos levar a arriscar. Eu até vi esses dias um cara que ele foi presidente do Grupo Silvio Santos e ele disse que o que ele mais apreciava em Silvio Santos é porque ele tinha o amor ao risco. Então, não existe empreender sem risco, não existe empreender sem você, como é que eu posso se dizer assim, para a gente que não teve herança, se dizendo assim, sem a gente se fazer uma dívida boa, né? Então, eu comecei a crescer quando eu fui entendendo essas coisas, que tinha que fazer uma dívida. Meu sogro já dizia, eu comecei a crescer quando eu entendi que eu tinha que fazer dívida para poder crescer. E a pergunta que não quer calar: conseguiu pagar os 300 antes do dia 30? Por incrível que pareça, sim. Por incrível que pareça, não, né? Na verdade, eu tinha tanta certeza que sim, eu paguei aqueles R$ 300. E é porque eu tô sem meu celular aqui para mostrar a você o início como era, Cleiton. Mas quem for lá no Facebook de Matheus procurar as postagens antigas, você vai ver lá numa mesinha 6 conjuntos de panela lá. Qualquer dia a gente marca outro podcast para eu mostrar isso aí. Ou até os meninos podem cortar e colocar a imagem lá numa prateleirazinha que eu arrumei. Né? Eu me lembro, eu acho que minha mãe tinha comprado essa prateleira por R$ 20. E eu pedi a ela, foi uma briga, que ela guardava as panelas dela e ela deixou eu usar para expor ali minhas panelas. E desde aquele tempo, com 6 conjuntos de panela, eu colocava assim. eh,
eu me lembro que no tempo o primeiro nome não foi nem Joy lá, né? Era Rei do Alumínio. E eu colocava assim, preço de atacado e varejo. Cara com 6 conjuntos de panela. Já vendendo Já atacado. vendia no atacado, né? Porque além, quem não sabe, né? Além da Joy lá, varejo, a gente também tem uma distribuidora de atacado também. E eu acredito que é uma dúvida que todo mundo tem também, Cleiton, de onde veio esse nome, né? Joy, Joy lá, né? É porque eu ia entregar na casa das pessoas, o negócio, graças a Deus, começou a pegar, eu saí entregando numa motinha, colocava meus pedidos, me lembro como se fosse hoje. Muita gente ria, dizia, isso não é um doido, desse, Esse doidinho. esse doidinho das panelas. Eu me lembro que um tempo, quando a gente foi, eu pensei, eu tinha um sonho de abrir uma loja, e sempre que eu dizia para as pessoas, homem, não tem futuro, loja não tem futuro, loja não tem futuro. E eu me lembro que as pessoas ligavam para mim, que eu divulgava ali no marketplace do Facebook, e dizia, é o menino das panelas. Então, o nome da loja, eu pensei em colocar Menino das Panelas. E eu ia entregar a Cleiton. E eu me lembro que as pessoas ficavam muito felizes. E eu chegava e comentava com minha esposa, que no tempo era minha namorada, né? Ela era minha namorada. E eu dizia a ela, rapaz, amor, quando eu entrego a panela às pessoas, as pessoas ficam tão felizes, diz que eu consigo tornar o preço mais acessível. Isso eu ainda entregando uma moto, meu depósito ainda era dentro da minha casa. Tem um vídeos também, Cleiton, na minha casa, não dava nem pra sentar. Fui fazendo estoque, tudo era dentro de casa. E eu disse, a gente precisa criar um nome para essa loja, porque tá sem identidade. E minha esposa também no tempo fazia um curso de inglês na Wizard, e ela disse, já que as pessoas ficam felizes, poderia ser Joy, né? A Joy lá, levando alegria para sua casa. Então, esse nome pegou, e foi daí que a gente colocou esse nome Joy lá, né? Porque a gente ia e via alegria nas pessoas, que é o que acontece até hoje. A gente tava até falando que uma mulher chegou esses dias lá na loja e disse: Antes da Joy lá, eu não conseguia comprar as coisas. A Joy lá chegou em Caicó, agora eu tenho, ela disse até assim uma palavra: agora eu tenho uma granel. Ou seja, eu consigo ter até quantidade em casa. Então a gente sente que a gente tá indo no caminho certo, cumprindo o nosso propósito. Bacana. E esses dias, Matheus, você até comentou comigo, né, que teve um caso bem interessante, onde tinha não sei se foi algum familiar que dessa pessoa que encontrou você em algum estabelecimento e disse, cara, você não sabe, mas a minha mãe ou a minha avó, alguma pessoa da família vai todos os dias na loja só para falar com você, né? E como é que é essa sensação de passar essa é contagiante, né? Essa energia contagiante que você tem, porque quem está ao seu lado, cara, é um negócio radiante, né? Você consegue transparecer e consegue transmitir uma paz de espírito, né? Muito grande. Eu não sei se já te falaram isso, mas pelo menos é a sensação que eu tenho que quando eu estou lá ou quando eu estou com você, a gente tem essa sensação de paz de espírito. Que coisa boa, né? É, Realmente foi, né? Na verdade, foi a filha de uma cliente nossa, essa filha dela é de fora, e ontem ela fez umas compras lá na nossa loja, e eu acho que é o pai dela, né, que tá em um estado ruim no hospital, e ela disse: Vocês não sabem, mas minha mãe todo dia vai aí na loja só pra ter um tempo pra conversar com vocês, né? Não só comigo, mas com o pessoal que tava lá. E eu vi assim o quão é gratificante. Sabe, Cleito? Porque isso era uma dificuldade que eu via muito no comércio de Caicó, que eu acho que é uma das coisas assim, eu não sou o dono da verdade, mas que pode melhorar muito, que é a questão do atendimento. As pessoas aqui sempre tinham uma cultura de atender mal, e isso é uma cultura que eu implemento lá dentro da loja. Eu até digo, se você não for atendido bem, você nem paga. Por quê? Porque as pessoas, elas quando chegam ali, elas merecem todo o respeito, total atenção, né? Tanto que eu proíbo quando você está atendendo o cliente ficar no celular, porque aquele cliente ele necessita e ele precisa da sua total atenção. Então fiquei muito feliz com esse relato, né? Porque a gente vê que a gente não é só sobre vender, sabe? É sobre cumprir um propósito. entendeu? E assim, e o que você está falando é nada mais, nada menos do que cultura, né? Então, cultura é o que você permite dentro da sua empresa o que é que aconteça. Então, se na sua ausência aquilo acontece, então porque a cultura está impregnada. Então, se o pessoal atende bem, tem todo um carisma, tem toda uma atenção, é porque as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, a sua entrega que você tem com os seus clientes faz com que transpareça para os demais, né? Então, é por espelhamento, né? Então, eles copiam e modelam o que você faz.
Então, se você entrega mais do que você combinou, como você mesmo disse, eu proíbo que meus colaboradores, quando o cliente está lá, não mexam no celular, por exemplo. Então, quer dizer, você está dando total atenção e se conectando com o cliente, não é isso? Exatamente. Então, assim, a cultura realmente é um ponto muito importante na empresa. E quem cria essa cultura somos nós, né? Que somos os donos das empresas. E é outra parte importante também, a gente cuidar dos nossos colaboradores, né? A gente dá atenção, ver aquela pessoa como uma pessoa também, porque muitas vezes, né, a gente pensa que é um burro de carga e não é assim. Então, quando você cuida das pessoas também, quando você ama as pessoas, não adianta você amar só o seu cliente, você tem que amar seu funcionário ali dentro da empresa, que ele vai dar o melhor por você, seja na sua frente, né, ou seja quando você estiver ausente. Eu praticamente gosto muito de estar na loja, né? Eu já fiz escritório, fiz tudo no mundo, não consigo ficar lá, porque eu gosto de estar na loja para me sentir a dor do meu cliente. O meu cliente, eu queria isso, então eu já pego, já anoto ali. Então eu gosto do chão de loja porque eu consigo entender a necessidade do meu cliente. Então eu faço questão de estar lá, de estar abraçando meus clientes, né? Tem gente que chega, eu abraço, cheiro, beijo. Realmente eu sou assim, né? Então assim, eu faço realmente questão de tratar o meu cliente da melhor maneira. Matheus, qual foi? Eu imagino que todo início tem suas dificuldades, né? Então, você já está aí com mais de um ano de loja, se não tiver, tá perto, né? De quase um ano. E qual foi a grande dificuldade que você já teve ao iniciar? Porque, tipo, você saiu de algo pequeno, né? Que era dentro de casa, para um negócio gigante, né? Você deu um passo muito grande. E, como você diz, o empreendedor é arriscar. Você não sabia se dá certo, se ia dar errado. Então, quais foram os maiores desafios que você teve ao iniciar a Joylar? Cleiton, assim, a gente vai fazer um ano de loja, né? De loja física, porém virtual, a gente já tem alguns anos. É, como eu comecei dizendo no início, né? Para mim, a minha primeira dificuldade seria realmente o capital de giro, né? Porque como eu tô falando, né? Você também sabe disso, a gente não é herdeiro, a gente não herdou. E ninguém entra no comércio, a verdade é essa, sem dinheiro. Então, a minha maior dificuldade era convencer o meu fornecedor que eu ia pagar ele, né? Porque uma coisa era quando eu vendia ali os alumínios, outra coisa é quando eu fui vender os móveis, quando eu abri uma loja. Então, isso aí, fora várias outras dificuldades, mas eu acredito dizer que essas eram uma das primordial. Era sentar o fornecedor ali com o CNPJ novo e convencer a ele, me venda que eu vou te pagar, e eu dizia assim, olhava no olho dele, assim, eu olhava no olho, assim, do fornecedor, eu disse, me venda que você não vai se arrepender, porque eu vou crescer, eu vou ser um dos maiores, me venda, senão você, eu dizia até assim, jogava uma chantagemzinha, né, eu disse, senão você vai se arrepender depois. Então, assim, então, alguns confiavam, foi abrindo crédito, né? Até que hoje, graças a Deus, essa questão de crédito com fornecedor hoje não é mais um problema, mas esse foi eu acredito assim, uma das maiores dificuldades, né? Primordial dizendo assim. E a outra dificuldade também que eu posso dizer era essa questão também de cultura dentro da empresa, né? Porque até então era eu, só Matheus. A minha empresa de olhar era Matheus. Matheus era o vendedor, Matheus era o entregador, Matheus era que fazia o pedido. Então, quando eu comecei a colocar pessoas, né, que hoje são 15, na verdade 16 pessoas, né, em uma loja, então assim, foi uma das maiores dificuldades gerir essas pessoas, né? O equilíbrio tanto da bondade como de trazer a rédea, não é carão, que eu não gosto de usar isso, mas a correção, trazer, chega aqui, meu amor, né? A gente sempre diga assim, eu faço assim, chega aqui, coração. Olha, não é assim, é assim, assim, assim. Então, assim, para mim, esse também é um dos maiores desafios que é até hoje, né? Eu tenho muito esse ressentimento de chamar. Hoje eu aprendi muito mais, né? Fui desenvolvendo, porque existe uma coisa que muita gente diz que é loucura, mas que vale a pena é a gente investir em algumas mentorias que façam sentido para a gente, né? Hoje eu faço mentoria com o Ricardo Eletro, né? Uma mentoria pessoal com ele, né? Onde a gente tem encontros semanalmente. Então, assim, isso me ajudou bastante, né? Porque ele teve 1.100 lojas, 45 mil funcionários. Então, imagina a experiência que esse cara tem para me passar. Então, algumas coisas que ele errou, ele tem me ensinado para que eu não erre.
e muita coisa eu fui aprendendo com ele também, né. E não é porque eu tô na sua frente, né, para lidar com um colaborador também, aprendo muito com você, né, que você tem quantos aqui, Cleiton? 40. 40. Eu sempre que venho aqui eu fico lisonjeado, assim, como é a cultura aqui, todo mundo trabalha feliz, né, talvez se eu sair perguntando aos 40 pessoas que trabalham aqui, eu acho que ninguém tem nada de mal para falar para você de você, né, tanto que essas pessoas, quando foram implantar o sistema lá, né, lá até 11 horas, 12 horas da noite tava todo mundo feliz. Então eu dizia assim: "Cara, esse cara tem uma cultura forte dentro da empresa". Então também aprendi muito com você, mas eu digo que os maiores desafios para mim, foi o capital de giro e o segundo gerenciar pessoas. Eu acho que gerenciar pessoas, eu acho que ainda é mais difícil Isso. do que o capital de É, giro, porque manter as pessoas motivadas, manter uma cultura alinhada, capacitar, treinar, achar pessoas que pensem igual, que têm o mesmo propósito que você, é é, difícil, né? E se fosse fácil, todo mundo fazia, né? O que eu mais vejo hoje nas empresas é um turnover. O que é isso? É entrada e saída de colaboradores com muita frequência. Então, o cara nem sequer consegue maturar a pessoa e o cara já vai procurar outra. Por quê? Porque não está alinhado os propósitos da sua empresa com a cultura da sua empresa. Então, por isso que é muito importante você alinhar os pensamentos antes de entrar na empresa. Então, demore a contratar, mas demita rápido. Então, quando eu digo demore a contratar, analise o perfil comportamental, analise se a pessoa tem algum vício, analise se ele tem as capacidades técnicas que você necessita. Analise a ambiência que esse cara vive para ver se é um cara que gosta de trair a esposa ou o marido, ou gosta de farra. Porque será que essa pessoa, o propósito dela está alinhado com o seu? Né? Então, tudo isso aqui hoje a gente alinha para que a gente tenha a contratação mais assertiva possível. Pode errar? Pode, mas o percentual hoje de erro é mínimo. Por quê? Porque a gente alinhou. Temos uma psicóloga, que essa psicóloga faz toda uma análise além de verbal, escrita e comportamental, então ela consegue pegar muitas falhas e muitos vícios que a pessoa tem que nem sabia, né? Faz a mesma pergunta de várias formas diferentes e quando pensa que não, a pessoa caiu em contradição. Mas é isso aí. Contratar pessoas, ter pessoas motivadas, eu acredito que é o maior desafio hoje do empresário. Mas, Matheus, hoje você está com duas lojas e aonde Matheus quer chegar? Quer três, quer quatro, quer 10? O que é que Matheus pensa a longo prazo? Qual o sonho de Matheus? Cleiton, eu sempre digo isso para minha esposa, ela fala: "Não, você vai enlouquecer". Eu sempre disse a ela que agora eu entrei, né, na chuva, como se diz, entrei para me molhar. Então, o meu sonho hoje é de ter pelo menos 100 lojas, né? A gente já está com plano de expansão para a terceira, a gente tem o nosso plano de expansão e a gente não vai fazer nada, nenhuma loucura, abrir 10 lojas de uma vez, não. A gente tem um plano, né, das nossas próximas 20 lojas onde a gente vai abrir, onde a gente já estudou o mercado, onde a gente sabe onde vai. Então, eu quero ter pelo menos 100 lojas, porque não se trata sobre dinheiro, não. Se trata sobre propósito. Eu poderia estar com hoje duas lojas, né, e dizer, não, para mim aqui já tá bom. Mas eu quero, como é que se diz, abençoar mais pessoas, fazer com que mais pessoas possam mudar de vida também, né? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo um funcionário meu comprando um carro, porque a gente bonifica bem, porque a gente comissiona bem. Então não se trata só dos meus sonhos, mas também de abençoar, de transbordar na vida de outras pessoas. Então, se Deus me deu esse propósito, eu quero transbordar no máximo de pessoas que eu puder. Então, no mínimo 100. Se Deus quiser, daqui a uns 10 anos essas 100 lojas vão estar abertas. Não sei se 10 anos, mas daqui a 15, 20 anos essas lojas vão estar abertas. Como eu disse, essa eu estou bem dentro da loja, né? Maturando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Vou errar muito, só que eu quero errar erros novos, não quero mais errar os erros que eu já aprendi. Mas esse é o sonho que o Matheus quer chegar, de no mínimo 100 lojas. E uma observaçãozinha aqui, né? Você falou num negócio muito importante, né?
ande ou tente andar com pessoas que já fez o percurso que você gostaria de chegar lá. Então, você citou o caso de Ricardo Eletro. Quando você, e no meu caso também, eu sou mentorado por 3 mentores e eles me ajudam a chegar no propósito que eu quero, né? Então, por ele já ter chegado no nível que eu gostaria de chegar, isso nos acelera e isso minimiza os erros que a gente ia ter durante esse percurso, porque errar, inevitavelmente, a gente vai errar, né? Então, quando a gente está sendo acompanhado, né? Do mesmo jeito, tem coisas que você me aconselha, tem coisas que eu te aconselho. Por quê? Porque você nunca passou por uma determinada situação que eu já Uhum. passei e vice-versa. Então, quando você anda com pessoas que têm um propósito bem alinhado com o seu, cara, é muito bom isso, porque você tem uma conversa de alto nível e consegue maturar e consegue chegar mais rápido no resultado que você quer. Talvez eu até arrisque dizer que você consiga isso até em menos de 10 anos. Por quê? Porque você é audacioso, você é um cara que não tem preguiça de trabalhar, você é um cara destemido, é um cara que realmente sabe fazer zoada, né? Então, assim, se tem uma pessoa que eu conheci nesses últimos 30 anos que faz zoada, é você, meu amigo. Eu nunca vi, confesso a você, só tinha visto isso em televisão. Você vê uma loja que quando você abrir as portas, dentro de Caicó, interior do Rio Grande do Norte, você tem 300, 400 pessoas fazendo fila para entrar. Realmente eu nunca vi isso. E como é que foi essa sensação de da e assim, pasme, né? Isso não é só na inauguração, não. Isso aí é rotineiramente, né? Praticamente quase toda ação que você faz é um alarme de gente que tem lá filas que para na esquina, faz a curva e incalculável, né? Rapaz, Cleiton, assim, na verdade, quando eu comecei, né, com essas ações, primeiro a inauguração já é de se esperar, né? É, mas antes de falar nisso, eu quero voltar ao que você falou, né, sobre essa questão realmente de ser destemido, né, e de trabalhar. Isso é um conselho que eu vou dar para todo mundo que quer começar. Meu amigo, você quer empreender? Ah, para trabalhar menos, não é seu lugar. Empreender trabalha muito. Inclusive, a gente tá aqui, que hora é essa, Cleiton? Já dá 6 horas, né? Vai dar 6 horas. Eu tô desde 3 horas da manhã acordado. Tava falando para Cleiton que vou viajar, né? Amanhã de 8 horas da noite, virar à noite para chegar na outra cidade de 7 horas da manhã e praticamente virar 2 dias trabalhando sem dormir. Então, quer empreender, meu amigo, é trabalhar, não tem blá blá blá, não tem esse negócio, eu vou tomar água de. Não, tô dizendo que você não pode ter uma folga, umas férias, mas eu tô dizendo que é muito trabalho. E voltando à questão que você me perguntou, quando eu comecei a fazer essas ações, né, Cleiton, eu me espelhava muito lá em Ricardo, ele me ensinou algumas estratégias, mas eu não esperava que ia ser assim. Na inauguração, realmente, eu já me espantei, já me assustei muito, né? Por ter muitas pessoas, de ter fila para entrar, mas eu disse, não, é uma inauguração, eu até entendo, né? E isso aqui também, essa questão de inauguração vender, eu devo muito à mentalidade de um amigo meu, né, que é Arnaud, que eu me lembro que a gente era sócio de uma empresa, e a inauguração eu pensava que era só uma coisa bonita, que abrir uma loja, e ele dizia, meu amigo, inauguração é para vender. Então, quando eu abri a Joy lá, minha mentalidade já foi diferente. Foi a mentalidade de quê? De vender. Então, vamos vender. Então, assim, foi algo que eu nem imaginava. Cleiton, só para você ter noção, o que eu coloquei para a gente faturar no mês, a gente faturou na inauguração. Então eu disse, rapaz, eu tô sonhando pequeno demais, a gente pode sonhar maior. Então a gente foi aprendendo essas estratégias, a gente foi fazendo isso. Não posso falar muito também, senão eu vou revelar a estratégia que eu aprendi, mas eu me lembro que uma ação que me marcou foi uma ação que tinha mais de 500 pessoas. Não fui eu que contei, foi os próprios clientes que contaram. Onde ali você sabe que a gente é ali quase em frente ao Liguizar, a fila tava chegando lá na esquina, né, de Eugênio ali até arrodeando. Não era fila de uma pessoa atrás da outra, era lotado. Então isso me marcou bastante. E outra coisa que me marcou também foi uma ação que eu fiz à noite. 6 horas da noite e mais de 300 pessoas esperando a loja ser aberta. E assim, foi estouro de venda. Então,
as pessoas às vezes dizem assim: "Não, mas você faz umas loucura que você não tá ganhando". Amigo, deixa eu te falar, a conta tem que fechar. O que vale é a última linha, então a conta tem que fechar. Então, isso são estratégias de vendas, né, que a gente chama explosão de vendas, né, que eu uso e graças a Deus tem dado certo, também por causa da reciprocidade, de ser verdadeiro. Quando eu digo que aquele produto vai para promoção, Cleiton, ele vai de verdade. Se eu disser assim, esse produto aqui é 2.000, vai para 1.000, é verdade. Então as pessoas começaram a pegar isso também. Rapaz, quando ele fala é de verdade. Porque normalmente as pessoas diziam: "Não, você vai aumentar para baixar". Então eu quebrei essa cultura, né? Eu gosto da cultura de ser verdadeiro, é tanto que isso é uma cultura dentro da minha loja. É proibido mentir. Se você mentir, é justa causa lá dentro. Então eu comecei a passar essas coisas verdadeiras pro pessoal e o pessoal começou a agarrar isso. Então eles sabiam que aquilo que estava de 2.000 por 1.000 era de verdade. E quando eu dizia assim, só tem 20 peças, só tinha as 20 peças, quem chegou primeiro ganha, meu amigo. Então, isso também é muito importante, e você ser verdadeiro com o cliente, porque quem aqui nunca passou uma Black Friday que você ficava esperando aquele produto em novembro, para chegar em novembro, que ele tava R$ 1.000, quando chegava no dia da Black Friday, o cara tava lá de 1.500 por 1.000. Ou seja, o cara tinha aumentado o valor para poder baixar. Então, isso era muito frustrante. Foi uma das coisas que eu acredito que eu quebrei essa cultura, né, de muita gente que fazia em Caicó, e isso faz com que os resultados das nossas ações sejam tão gigantes. Até hoje, né? Um ano de loja, sempre que a gente vai se mover para fazer uma ação, é dessa forma. A gente teve agora em janeiro, que a gente fez a nossa liquidação, né? A liquidação de Oilá, assim, foi um estouro, parecia uma inauguração, né? Muita gente. Por quê? Porque a gente faz a verdade. Matheus, eu não tenho dúvida que no início, quando você começou, você tinha toda uma dificuldade em analisar números, em analisar informação para tomar a decisão. Começou de todo jeito, do jeito que você sabia, né? E com o passar do tempo você vai aprendendo e vai vendo, cara, isso não tá bom, isso não dá para performar do jeito aqui, né? O que é que você pode falar sobre informação, sobre dados para tomada de decisão? Rapaz, você falando assim, chega a dar vontade de rir, né? Porque eu sou o cara de fazer, mas sou um cara zero de tecnologia, né? Então, tudo lá na minha loja praticamente era manual. Tudo era escrito. Vendeu isso, era escrito, depois passava para um computador, depois era um moído grande, e perdia a boleta e faltava entrega. As pessoas passavam na frente da loja e diziam: "Me entrega". Eu disse: "Tá chegando", eu disse: "Tá a primeira". A gente ia atrás do nome dessa pessoa para tentar fazer. Então, eu acho que você até lembra disso, né? Quando você chegou lá, na verdade, você marcou uma reunião que eu cheguei aqui, você, como é que você faz isso? Eu, na mão, na boleta. Tudo era na mão, né? Até que a gente conheceu, não é porque eu tô na sua frente puxando saco, a Vigo, né? Eu costumo dizer também, Cleiton, isso é muito importante, que a Vigo ele foi um divisor de águas no meu negócio, né? Não é porque eu tô na sua frente e nem tô fazendo propaganda, né? Que bom. Realmente eu não tinha qual números? Tudo na mão. Quem sofreu era o meu gerente, ó. Chegava o fim do mês, pra gente calcular quanto tinha vendido, meu amigo, era moído. E para saber se bateu meta. E pra saber se bateu, meu, era outro moído. Pra saber estoque, era outro moído. Então, assim, era muito complicado, né? E hoje, como é que é? Aí é isso que eu ia dizer. Até que a gente chegou, né? E Cleito fazia, eu tenho isso e isso aqui, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então hoje a gente tem uma operação bem mais redonda, né? Onde a gente consegue controlar o que eu digo, né? Existe. Não vivo mais sem o meu BI. Eu tô aqui, fico acompanhando, vejo quanto cada vendedor vendeu, vejo o que a gente vendeu. Consigo, quando tá em casa, eu faço uma ação, consigo ver aquilo que realmente deu certo. Eu consigo ver produtos que faz 2 meses que não vendeu e quando às vezes eu vou olhar é porque ele tá no estoque, não tá exposto. Então, assim, a Vigo, né, ela realmente trouxe uma divisão de águas para mim. Isso realmente não é porque eu tô na sua frente. Hoje a gente consegue ter números. Hoje, cada vendedor consegue ter sua metinha aqui no celular. Então, ele mesmo consegue acompanhar. Rapaz, eu tô longe, eu tô perto. Então, é uma forma que a gente pode cobrar melhor, né? Até nas ações, Cleiton, né? Porque às vezes o vendedor ele quer vender só o que está na promoção, né? E se a gente fizer isso, a gente quebra. Então, eu costumo dizer, ó, vendedor, eu vi aqui, você vendeu mais isso. Eu consigo ver uma coisa
que acontecia muito, Cleiton, nas minhas ações, era que o vendedor lá na hora fazendo a boleta, ele calculava muito errado, e eu fumo. Então hoje eu consigo ver quando o vendedor, ele faz uma venda errada. Eu faço: "Fulano, você fez essa venda aqui por menos. Era esse valor aqui". Então, assim, hoje eu consigo acompanhar tudo isso. Outra dificuldade que a gente tinha, assim, Maria, se eu for falar de dificuldades tecnológicas que eu tinha, outra dificuldade que eu tinha bastante, que eu indico, tudo que eu indico aqui, pessoal, pode acreditar, tudo que eu indico é porque eu estou usando e está tendo resultado. Se você quiser ter resultado, use também, que é o VChat. Eu recomendo isso para todo mundo. As pessoas pegam essas coisas e querem colocar como um custo na empresa. Certo? Você tem que colocar lá no seu custo fixo, mas é um investimento. A ferramenta se paga por si próprio, né? A gente tem uma dificuldade de responder as pessoas ficavam chateadas e hoje a gente consegue fazer isso. Além de responder, a gente consegue metrificar. Essa pessoinha veio dia tal procurando isso, não fechou, mas deixa guardado ali um dado quando a gente precisa, né? A gente também tem usado bastante nosso disparo de mensagem para aqueles clientes. Então, isso tem ajudado bastante no crescimento da empresa, porque a gente consegue metrificar as coisas. Antes era tudo no papel, era perdendo, era difícil realmente de metrificar. Hoje eu estou aqui, vejo quanto a gente vendeu. Às vezes eu vejo: rapaz, o negócio não está tão bom, faça isso, isso e isso. A galera já se move dentro da loja. Eu chego em casa de noite, eu consigo ver quais são os produtos que mais estão vendendo, né? Então, assim, sem falar também que para o meu vendedor ficou bom, cada um tem seu celularzinho lá. Ah, eu quero um guarda-roupa. Guarda o guarda-roupa, já vai lá para o caixa. O caixa não fica fazendo várias perguntas, já tá tudo separadozinho. O caixa passa, recebe. Assim, para mim, fez fluir muito. Né? Que foi uma das dores que eu disse a você: rapaz, Cleito, o pessoal não aguenta ficar na fila, porque demora demais. E você: não, a gente vai fazer isso e isso. E cada vez mais a gente tem diminuído essa demora na fila. Vou dizer que não tem, lógico que tem, mas a gente conseguiu diminuir e diminuir essas reclamações de perder boleta, essas coisas. E uma informação bem relevante que você tinha me comentado, que você aumentou o seu faturamento na parte do digital, justamente porque a ferramenta te ajudou a acelerar o atendimento. Foi isso? Isso, verdade. A gente aumentou em torno de 20% do nosso faturamento quando a Bacana. gente começou a usar todas essas ferramentas, né? E principalmente o VChat, a gente conseguiu aumentar 20%. É incrível, realmente. É assim, é você fazer o básico bem feito, né? Mas assim, foi incrível. A gente pegou, disse: vamos testar esse negócio fielmente, porque Cleito vai lembrar disso. Eu comprei a ferramenta e ficava dando migué para usar. Na verdade, não é dando migué, porque às vezes o próprio vendedor vai dizer: não, é complicado porque o vendedor está acostumado aqui no WhatsApp, só que. E eu sempre reclamando, rapaz, Exatamente. rapaz. E é muito fácil de mexer, né? E eu disse: não, a gente vai fazer fielmente isso aqui. E a gente, no mês de janeiro, a gente conseguiu vender mais do que dezembro. Né? Que dezembro normalmente é um mês bom, em janeiro a gente conseguiu aumentar 20% das nossas vendas e a gente viu que esses 20% veio exatamente do nosso VChat. Quer dizer, dinheiro que estava na mesa e estava voando e você passou Ex- a analisar as informações. Exatamente. É o que eu digo muito, Matheus. Muita gente, por falta do conhecimento e por falta até de não conhecer também, utiliza as ferramentas erradas. E existem todo tipo de solução no mercado, né? É a mesma coisa. Você quer fazer um furo na parede, você vai usar uma chave de fenda para ficar fazendo um furo. Você pode utilizar o quê? Uma furadeira. Mas com uma colher também não faça um buraco? Faz. Mas será que vai fazer tão rápido, tão bem feito como você de fato gostaria? Então você começou com o que você tem até identificar que aquilo realmente não era tão saudável e também não fazia na velocidade que você queria, né? E a Vigo te Exato. ajudou nisso aí. Que bom, fico feliz, viu, cara? Ajudou, até hoje ajuda. Eu costumo dizer assim que eu nunca tinha visto um suporte também tão rápido. Precisou rápido, os meninos não demoram lá, estão lá de prontidão para resolver o que precisa ser resolvido. Nunca me esqueço, né, disso. Acho que faz uns 3 meses. A gente tava lá, meu amigo, uma ação, a fila do tamanho do Brasil e a nossa impressora parou de funcionar. E eu liguei para aqui para Vigo, né? E não deu 5 minutos, o menino chegou lá com outra impressora, já instalou. A gente: não, e o problema dessa? Não, vamos primeiro resolver o problema, depois a gente vê o que essa sua impressora tem.
Então, assim, sempre rápido também em solucionar o problema. Isso é uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal, né? Ah, pode dar problema? Lógico que pode dar. É uma ferramenta, é uma máquina, mas o suporte é muito rápido. E isso é muito importante. Que as pessoas são muito boas para vender, mas são ruins para dar suporte, que não é o caso da Vigo. E mais uma vez dizendo, não é puxando seu saco, não é porque estou na sua frente, é porque eu uso, né? Eu uso, testei, aprovei e tem um resultado. Que no final de tudo, Cleiton, a verdade tem que ser essa. Tem que dar resultado. A Perfeito. gente que é empresário, a gente precisa que aquela ferramenta ela coloque dinheiro no nosso bolso. Irmão, e aí já nos finalmente, o que é que você daria aí de mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo? Então, o que eu poderia dar de conselho, Cleiton, para essa geração é que, mesmo em meio à correria, mesmo em meio a tudo aquilo que você sonha em fazer, nunca desista, não é fácil, né? Mas existe um princípio de nunca esquecer Deus, sabe? Deus é o princípio de tudo. A Bíblia diz que ele é o alfa, diz que ele é o ômega, ou seja, ele é o início e o fim. E não adianta conquistar tudo e não ter o Criador, o Deus paterno, aquele que cuida de você, né, ao seu lado, né, como a gente crê que é dentro de nós, ali nos auxiliando, nos ensinando, né? Eu costumo dizer que muitas das estratégias que eu tenho não é só coisa da minha cabeça, Deus me ajuda bastante, me ensina bastante como eu devo fazer. Então, nunca esqueça Deus. Outro conselho: seja marido de uma só mulher. Ame a sua esposa, ame a sua família. Um casamento bem alicerçado, com a esposa correta, com a mulher correta, é mais de 50% do sucesso. E o terceiro conselho é: trabalho, trabalho, trabalho. Quer empreender, quer realizar o seu sonho, não tem segredo. É trabalho, trabalho, trabalho. O que passar disso é balela. Como diz nosso amigo Ricardo Eletro, como? É sem blá blá blá. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Um bate-papo bem interessante. É, muito bonita, Matheus, sua história. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. E para quem não segue a Joylar, qual é o arroba do Joylar? É Joilar Variedades. Joylar Variedades. Joilar Bacana. Variedades. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí, certo? Manda para o seu amigo que está precisando aí, que está querendo empreender. E até a próxima, se Deus quiser.